Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Mais uma terça-feira aqui, de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que o Evangelho de hoje possa nos despertar para o amor, que é exatamente a maior lei trazida por Jesus. Então, nesse momento, eu convido a todos a serenar os pensamentos, a aquietar os corações. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, derramando o remédio que cada um de nós necessitamos nesse momento. Agradecer imensamente a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado. Obrigado, irmão querido, por tudo que deixastes de ensinamento para nós. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados nessa vida. Assim, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas,
na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, e nos livre sempre de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, mais harmonizados, né? Mais tranquilos. Vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. Que todos sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, uma boa noite a todos. E que esse Evangelho possa despertar em nós os ensinamentos do Cristo. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar o item 2 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item está intitulado como Justiça das Aflições. O capítulo está intitulado como Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Esta, minha gente, é a segunda bem-aventurança trazida por Jesus. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Tá bom? O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como muita gente conhece, ele foi proferido por Jesus logo após a escolha dos 12 apóstolos. E neste sermão, Jesus ele faz uma síntese das leis morais. Leis esta, minha gente, que deve reger a humanidade. A palavra bem-aventurado é uma expressão que foi utilizada por Jesus, que sobre o aspecto espiritual significa felizes. Então dizia assim Jesus ao proferir o Sermão do Monte: Felizes serão os que se encontram em aflição. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Essa fala de Jesus, apesar de ter sido dita há mais de 2000 anos, é como se Jesus estivesse dizendo agora para nós. É como se ele estivesse na atualidade trazendo esses ensinamentos. Porque quem de nós nos dias de hoje não sente uma aflição? Não é verdade? Jesus, quando ele traz as bem-aventuranças, ele nos projeta para o futuro. Ele nos fala da verdadeira felicidade. E ele fala que essa verdadeira felicidade não está aqui, e sim no futuro. E ele nos ensina, minha gente, que o presente é expiação e provas, e que nós devemos passar por essa etapa com resignação, sem lamentações. Isso só nos coloca para baixo. E somente a vida, na vida futura é que podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seria assim um contrassenso, não é verdade? E mesmo com essa certeza do futuro, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. E muitas vezes nós ficamos perguntando, né? Por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza? É difícil responder essas perguntas. Primeiro porque não há efeitos, né, para justificar essa posição. Realmente é muito difícil responder essas perguntas, porque nós não possuímos o verdadeiro entendimento das palavras de Jesus. Mas Jesus fez uma promessa para nós. Ele disse que enviaria um outro Consolador para que ficasse conosco. E esse Consolador, que é o Espírito Verdade, o Espírito Santo, veio no tempo certo para nos ensinar todas as coisas. Allan Kardec, que é o codificador dessa doutrina,
ele foi muito iluminado ao compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele compõe essa obra de maneira que nós possamos compreender todos os ensinamentos, compreender as causas das nossas aflições de uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples. E Kardec, muito inspirado pelo Espírito Verdade, ele coloca nos primeiros 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo a base para esse entendimento. Então, sem esses 4 capítulos no início do Evangelho segundo o Espiritismo, nós não conseguiríamos entender os capítulos seguintes. Nesse primeiro 4 capítulos, Jesus nos ensina que a lei ela é uma só. Não tem 2 tipos de lei. Ela é uma só. E não pode ser mudada. Ele mesmo fala, eu não vim destruir a lei, mas fazer com que ela seja cumprida. Assim sendo, uma vez que se conhece a lei, iremos compreender firmemente as palavras de Jesus, onde ele diz assim, a cada um será dado conforme as suas obras. Ninguém pode fugir da lei. A lei divina, ela é uma lei imutável, não pode ser mudada. Então, tudo que nós fizermos, principalmente coisas erradas, e também as coisas boas, nós vamos vivenciar esses atos que nós praticamos. Então, se nós praticamos coisas boas, com certeza, gente, a lei estará ao nosso favor para que nós sejamos pessoas mais felizes. Mas se nós tomarmos a decisão de pegar o caminho errado, de jogar semente aos solos que não são sementes boas, nós vamos colher também. Tá? Nós vamos colher, não tenham dúvida disso. Quando Jesus ele fala a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é aqui. Jesus aí nos remete ao futuro, porque ele fala da felicidade futura. Ele fala de um outro mundo. Ele nos ensina que existe um outro mundo a ser conquistado, que é um mundo de paz, um mundo de solidariedade e um mundo de amor. Então nos ensina o Divino Mestre que na casa do meu Pai tem muitas moradas e que conforme as nossas obras nós vamos conquistando, gente, um espaço melhor para viver uma vida em harmonia. Nos ensina também o nosso Mestre que é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Ele nos ensina que nós somos espíritos eternos. E o que morre, na verdade, é o corpo físico, é essa vestimenta que nós carregamos. Então ele nos fala aí do nascer de novo, da reencarnação, das novas oportunidades que nós vamos ter ainda em nossas vidas. Então, minha gente, desde que se admite Deus como um ser supremo, toda sabedoria, não dá para aceitá-lo sem o infinito da sua perfeição. Não dá. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade. Sem isso, minha gente, ele não seria Deus. E se Deus ele é soberanamente bom e justo, não se pode agir por capricho e nem por parcialidade. Não é verdade? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Percebe? Para que nós possamos entender melhor as nossas aflições, vamos nos lembrar dos ensinamentos de Paulo. Paulo é maravilhoso, gente. Paulo é fantástico. E ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então Paulo vem nos dizer que nós somos livres. Nós podemos fazer o que desejamos. Mas ele nos alerta. Nem tudo que nós desejamos fazer
será o melhor para nós. Então, às vezes, a gente, né, vê uma oportunidade, né, e quer praticar. Mas nem percebemos que talvez essa oportunidade seja bom momentaneamente só para nós. Às vezes, essa oportunidade que nós estamos tendo pode prejudicar o nosso semelhante. E nós não enxergamos isso. E Paulo, ele também nos lembra que a semeadura, ela é livre. Mas a colheita, gente, é obrigatória. Percebe? Então é interessante nós estarmos avaliando qual é o tipo de semente que hoje eu estou lançando ao solo. É só uma reflexão, tá, gente? Uma reflexão muito importante. Porque o que foi semeado lá no passado, eu não tenho como voltar lá e corrigir o que eu fiz. Eu preciso resgatar. Eu tenho que colher. Não tem outra saída. No entanto, eu posso, hoje, selecionar boas sementes e lançar ao solo e construir uma colheita boa amanhã. Isso eu posso. Então, gente, o que nós estamos vivenciando hoje é reflexo do que nós vivemos em outrora. E o que nós vamos vivenciar amanhã será consequências das sementes que nós estamos lançando no solo de hoje. Tá? Percebe, gente, onde está a felicidade? Percebe onde estão as bem-aventuranças trazidas por Jesus? Mas Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça, Ele não nos criou para sofrer, não, gente, de maneira nenhuma. Pelo contrário, Ele nos criou para a verdadeira felicidade. Foi para isso. Se nós passamos por aflições hoje, é porque nós construímos essas aflições, e não Deus. Deus não castiga ninguém. Deus, ele é amor. Então, se nós estamos sofrendo, foi porque nós plantamos isso. Quantos de nós, minha gente, somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, das nossas ambições? Vamos refletir sobre isso. E se o Criador, que é a inteligência suprema do universo, Criador de todas as coisas, que é amor infinito, permite a dor, é porque ela tem um propósito. É porque ela tem uma função na nossa vida. Se a dor que nós sentimos não tivesse nenhum propósito, e se fosse algo que pudesse ser eliminado, Deus já teria com certeza abolido isso. As mensagens espíritas, ou as mensagens trazidas pelo Cristo, não vêm consolar dizendo que a dor é boa ou que a dor é ruim. Ambos vêm consolar dizendo o porquê da dor. Jesus e a própria doutrina dos espíritos falam da dor como um instrumento pedagógico, um instrumento de purificação da alma. E eu convido vocês a refletirem sobre isso. Por que Deus permite a dor na nossa existência? Vamos nos lembrar, gente, que existem dois tipos de dor. Aquela que nós provocamos de forma desnecessária e aquela que aparentemente não foi provocada. Do ponto de vista do Criador, existem dores que são absolutamente desnecessárias nas nossas vidas e que não deveriam estar conosco. Como, por exemplo, as dores causadas pelos nossos excessos, pelas nossas imprudências, pela nossa rebeldia, pela nossa ganância. Essas dores poderiam ter sido evitadas. Mas nós estamos falando também de um outro tipo de dor, uma dor mais profunda,
Dores que às vezes chegam ao nosso caminho e aparentemente não foram provocadas. Eu disse aparentemente. Não foram provocadas por nenhuma conduta presente. Como, por exemplo, a perda de um ente querido. É uma dor muito grande. Como o abandono de um ser amado. Como dói isso? Com a perda de um trabalho, como a perda da saúde e muitas outras perdas que nós qualificamos como perdas. Mas Jesus, gente, é o nosso grande consolador. E ele vem nos ensinar que não existe perda, não existe abandono. O que prevalece em tudo, gente, é o crescimento espiritual. Nós temos que eliminar essa crença, gente, de que por causa dos nossos erros iremos queimar no fogo do inferno eternamente. Não, gente, vamos parar com isso. Gente, nós não somos um aglomerado de célula que morre no túmulo, não. Nós somos espíritos imortais. Imortais. Todos os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas aflições a qual passamos, são ferramentas para que nós possamos nos transformar, para que possamos nos burilar. Disse Jesus, bem-aventurados que sofrem, porque eles serão consolados. E consolar, gente, não é simplesmente tirar aquela dor momentânea, não. Consolar é tirar o medo, é tirar o desespero, é dar a certeza de um amanhã sem aflições. Porque para quem alimenta que a vida acaba no túmulo, é muito difícil realmente enterrar um filho. É muito difícil. Para quem alimenta a crença que nós somos somente um conjunto de células, é difícil perder um ente querido. Por quê? Porque nós não encontramos o significado para essa justificativa. Porque a vida é muito curta se morrer no túmulo. Porque se a vida é apenas esse jogo de cartas que começa no berço e termina no túmulo, qual o significado? Não tem sentido. Se assim fosse, qual seria o significado da vida? Qual seria o significado do amor? Nenhum. Esse amor que Jesus tanto pregou, ensinou. Quando nós morrermos não vai ter mais nada, qual é o sentido de tudo isso? Não, gente. A nossa vida ela é eterna. Tá? Então, quando Jesus, o grande nosso Consolador, ele vem nos trazer os ensinamentos, ele nos deixa claro, ele vem nos ensinar que aqui não é o nosso ponto de partida e muito menos o nosso ponto de chegada. É simplesmente uma travessia. A vida, gente, é como um trem que para na estação, entra pessoas, entra um, sai outro, e o trem vai parando em várias estações, e continua entrando um e saindo outro. Isso é a vida. E o que nos dá o consolo? É saber, gente, que há muitas moradas na casa do meu Pai. É saber que o reino em que Jesus se encontra é um outro reino, é um outro mundo. É saber que da imortalidade da alma, isso nos dá consolo. É a certeza de que a vida continua. É a certeza de que Deus olha para nós com nossos olhos. Porque Ele está dentro de cada um de nós, gente. É o amor que Deus tem por nós. Ele é infinito. Para beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, nós precisamos estar estreitamente com Deus. Precisamos estreitar esse relacionamento com Deus através das nossas orações matinais, das nossas orações no meio do dia, nas nossas orações
ao se recolher para o descanso do nosso corpo físico. E tudo que nós fizermos durante o dia, o pensamento tem que estar no Criador, para que nós possamos sentir a Deus, que nós possamos sentir a Sua presença, termos a certeza de que nós não estamos sozinhos. O Pai nos acompanha, o Pai nos orienta, o Pai nos dá a convicção e a certeza de que Ele está do nosso lado. Basta que a gente olhe para nós, para tudo que acontece. Porque mesmo que passemos por aflições, está atuando em nós, gente. Com certeza está a misericórdia do Pai. Tá certo? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àquele que passa pela provação. Dai luz, Pai, àquele que procura a verdade. Pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes, e piedade, Pai, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de hoje. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela presença, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade bendita, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz e o amor de Cristo estejam em nossos corações. Muito obrigado a todos e uma boa noite e uma excelente semana. Até o próximo Evangelho.